Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Conselhos para a Direção do Espírito, de Alphonse Guattari. Esse livro aqui que traz dicas, informações do Alphonse Guattari sobre a sua vida de estudo, sobre a sua vida intelectual. E estamos agora analisando o capítulo 13, que tem como título A Moral. Ao longo do livro, o Alphonse Guattari ele vai falando sobre várias disciplinas e atribuindo aí a elas diversas informações, dicas de como proceder conforme o que ele entende como sendo o melhor caminho para uma vida intelectual, né? E agora ele trata sobre a moral, né? O aspecto da moral e como você tem que entender a moral diante das várias disciplinas, dos vários conhecimentos que o ser humano pode adquirir. Inicialmente ele fala que a história ela é a moral em ação, ou seja, o homem diante de várias reações, de vários fatos, ele age de forma a verificar aí a sua moral. Então por isso a história é a moral em ação, é o homem diante de determinados fatos e consequentemente o que ele tem que fazer em relação a esses fatos determinados, né? E a moral é vista por Alphonse Guattari como sendo uma ciência, né, como sendo aí um conjunto de diretrizes, de conhecimentos que podem te direcionar a algo. Então a moral ela tem que ser vista como ciência no sentido aí de que ela deve estar alinhada às várias disciplinas de conhecimento também, assim como a teologia, o próprio conhecimento matemática, a física, química, as ciências em geral, né? E ele até coloca uma citação de Leibniz, né? Só passei pela metafísica e pelas ciências para chegar à moral. Ou seja, Leibniz dizendo, né, que ele estudou a metafísica, estudou as ciências naturais para chegar à moral. Então, o patamar mais alto seria a moral, né? E Guattari ainda diz que ele tem horror à ciência sem uma relação com a moral e a moral, por consequência, em relação à teologia. Então, para Alphonse Guattari, deve existir uma relação entre as várias ciências e a moral. E a moral tem também a sua própria relação com a teologia, né? A moral ela passa a ser analisada sob uma ótica mais criteriosa, né? E como um aspecto científico mesmo, né? Então, o objetivo dessa ciência moral é salvar a Europa da crise em que ela se encontrava, né? A moral, então, tem essa função de dever ser, de guiar basicamente os povos, né, e guiar as pessoas para salvar-se das suas crises iminentes, né? Existem vários livros, né, que tratam sobre a moral, especialmente nesse aspecto como uma ciência, né? E Alphonse Guattari até cita um parágrafo na página 90, onde se conclui, né, a ciência do dever é a ciência do conjunto das coisas divinas e das coisas humanas, né? Ou seja, o dever ele está relacionado à teologia e também às coisas humanas, né? A moral relaciona tudo isso, né? Ele ainda coloca, né, que o direito, assim como várias das suas várias formas, né, o direito, a política, a economia, a ciência social, eles são como se fossem capítulos de um todo, capítulo de uma única ciência, que é a própria moral. Então a moral seria a ciência maior que se subdivide em várias outras, como direito, política, economia, etc., né? Então a moral é a ciência do dever, né? E ela não deve se separar da religião. A religião está aí na própria teologia que é analisada junto com a moral, né? Ele ainda coloca um trecho interessante, né? Pretendo ver os seres e as ideias não em sua essência isolada, mas em suas relações viventes e necessárias. O que isso quer dizer? Aqui ele estava dizendo sobre a economia política, que muitas vezes as pessoas veem como algo um flagelo, né? A economia política, algo que não consegue bem direcionar os campos, direcionar as pessoas. E ele coloca que a economia política tem que ser vista sobre uma ótica da moral, né? E a moral com a ótica da teologia. Então, por isso que a economia política, dentro desse aspecto, pode ser vista como algo benéfico, né? Pode-se dizer assim. E ele diz ainda um trecho interessante, usando uma espécie de analogia, né? Quando eu digo folha de árvore, não penso numa folha caída, mas na folha presente na árvore. Ou seja, ele tende a imaginar as coisas
como um todo e não como um aspecto específico. Né? Quando você analisa, por exemplo, o direito, você não a analisa de forma isolada, e sim como parte de um todo, que é a ciência moral. Então é por isso que ele dá essa analogia aqui em relação à folha. Você não imagina a folha como separada da árvore, como algo isolado, e sim como parte de um todo, como parte da árvore. Então por isso que cada disciplina dessas que tem aí as ciências do dever, né, elas têm que ser analisadas dentro dessa esfera, desse conjunto, né, e especialmente dentro desse tronco propriamente que é a moral, né. E ainda coloca, né, quando se fala em economia, então acaba se relacionando aí com a moral e com a religião, né? Cada disciplina tem que ser relacionada com esses aspectos também. E a ciência do dever ser, né, a ciência da moral, pode-se dizer, ela é muito ampla, né, e atinge vários campos, vários aspectos da vida humana. Né? E ainda coloca, né, que é nosso dever conduzir o mundo à sua finalidade, a salvação, o encontro com Deus, segundo Afonso Gratry. Esse é o nosso dever. E a ciência do dever, ou seja, a moral, ela traz essa luz, ela vai esclarecer esse esforço aí de buscar esse mundo com essa finalidade. Então a ciência do dever tem essa questão de esclarecer, de apresentar os meios para atingir aí a finalidade do próprio mundo. Né? Então o ponto central aqui é justamente conhecer o próprio dever, saber qual o dever que nós nos destinamos, né? Entender esse aspecto. E aqui tem uma citação que é bem interessante, né? Na página 91, ele diz, né? Aqui, meus jovens, está o ponto central, conhecer o próprio dever, saber o que, nesse século mesmo, vocês devem à sua pátria e a todo o gênero humano, não apenas ter no coração a entrega, talvez o heroísmo, mas saber como a boa vontade deve ser aplicada ao dever, saber julgar as ilusões de finalidade, os efeitos dos quilômetros, das distâncias, conhecer os falsos movimentos das boas vontades ignorantes, os falsos impulsos dos heroísmos subversivos que matam para libertar, que destroem para salvar. É preciso que, quando damos nossa alma, nossa vida, nosso entusiasmo, saibamos ao menos levar à sua finalidade essas formas magníficas com a precisão mesma da ciência, que leva o manejo do fogo à sua finalidade, que dirige através de rotas determinadas a intangível luminosidade. Então aqui o Afonso Gratry ele dá esses vários aspectos, né, de entendermos qual é essa finalidade, entender e conhecer o que é esse dever que cada um tem em relação à moral. Né? Ele ainda diz ainda que querer e saber são poder, não somente querer, ou seja, você apenas querer algo, isso não é propriamente um poder, mas o poder é querer e saber, e utilizando esse conhecimento e essa vontade, vai que você terá propriamente o poder. Né? Então o autor ele tem aqui uma fala em que ele diz, né, que ele tem um próprio livro sobre moral, né, onde ele vai tratar com maiores detalhes sobre a moral e seus vários aspectos como ciência do dever, e por isso que ele não vai tratar mais sobre esse tema aqui no capítulo. Né? E por último ele ainda diz, né, que o grande progresso da ciência moral é a aurora do retorno à teologia. Ou seja, o Gratry ele diz que caberá à sociedade novamente reunir a moral, a teologia e as demais ciências a essa moral e essa teologia. E é nisso que terá aí algo frutuoso, algo considerado benéfico e sendo propriamente o progresso, né, da ciência moral, conforme Afonso Gratry diz aqui nesse capítulo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe nos comentários o que você está achando dessa série que já está se encerrando, né? Restam apenas 2 vídeos para encerrar, o penúltimo capítulo e a conclusão, né? Onde teremos falando ainda sobre a teologia e a conclusão do autor. Né? Então espero que você tenha apreciado todos os nossos vídeos também. Divulgue o canal, porque isso é muito importante para o crescimento, né, e para fomentar aquilo que nós estamos realizando aqui na internet, proporcionando para você um trabalho que tem um conteúdo e uma análise bem criteriosa de cada livro. Então é isso, e espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha.
Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.